a fúria dos elementos, a dificuldade de conseguir recursos, contra o conformismo e contra a mediocridade. Esse herói moderno reflete a luta de todos nós contra os nossos próprios fantasmas. O isolamento, a solidão, o naufrágio marítimo ou a frustração existencial. Amir canta com igual intensidade o amor da vida e a necessidade de levá-la a cabo com intensidade, invocando na epígrafe do seu livro Linha d'Água, Luís de Camões nos seus Lusíadas, e eu vou ler essa epígrafe. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Tantas vezes a morte apercebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano. Tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida. Que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. Amir Klink. Muito lindo. Eu vou fazer das palavras duas minhas. Bom dia. Quer dizer, o Inquisidor 2 não vai falar com o querido, é isso? Bom, eu queria agradecer a muito bonita citação. É um orgulho estar aqui com vocês. Parabéns, Micarelli, e todo mundo que organizou aqui o Paraty em Foco. É bacana ver um evento nascer, crescer, e eu espero que fique maior e melhor, principalmente a cada ano. Eu não sou fotógrafo, eu adorei a sua definição aqui de inventariante. Pode ser, eu não tinha pensado nisso, mas adoro ser um inventariante da terra. Eu comecei nesse mundo das viagens por causa da cidade de Paraty. Eu não sei como fazer aqui para aparecer a imagem. A cidade de Paraty é uma cidade interessante para... Como? Fala. Foi uma cidade onde eu descobri o mar de um modo curioso. Obrigado. Paraty tem uma ligação muito íntima com o mar. É raro uma cidade no mundo que tem essa intimidade, uma intimidade nas entranhas mesmo. Começou por causa do problema do esgoto no Brasil colônia. A cidade está hoje abaixo do nível médio das marés de Cisija, ela é invadida regularmente pela maré. Eu me apaixonei aqui desde pequeno, quando vim para cá não falava ainda, e acabei descobrindo o mar em Paraty. Embora o mar lambesse a porta da minha casa, eu descobri pelos livros. Então tenho um respeito muito grande por quem escreve. Eu acho que o uso da palavra escrita é uma dádiva, e é uma delícia quando a gente vê alguém que faz um texto bacana. A fotografia é uma das formas de escrita do ser humano. Esse ano, depois de 30 e não sei quantas, acho que 33 ou 35 viagens para a Antártica, a gente levou as nossas crianças de novo. Foi uma experiência muito gratificante. Foi a 5ª viagem das meninas. E foi gratificante descobrir que elas amam a fotografia, eu não sabia disso. E uma delas gosta de escrever, e elas faltaram na escola. Na primeira vez a gente fez a besteira de voltar para o Brasil, para elas não perderem a escola. E esse ano a gente criou coragem, invadimos o currículo
o pedaço do ano letivo delas, e a professora delas exigiu que elas fizessem um trabalho, elas fizeram um trabalhinho tão bem cuidado, acabou virando um livro, acabei de dar um exemplar para o Matthew. Eu confesso que eu não me envolvi com a história do livro, para que elas sentissem como é difícil registrar, imprimir o nosso registro, formalizar esse inventário que cada um, de alguma maneira, faz. Então a gente acabou voltando para o Brasil nesse barco aqui, que é um veleiro de um amigo nosso, australiano. Eu voltei como tripulante com as meninas, e a gente deixou o Paraty 2. Nesse momento, o Paraty 2 é o único barco no mundo que está na Antártica. Ele está lá preso até, provavelmente, dezembro. Nós vamos fazer a primeira tentativa para resgatar em novembro. Não está sozinho o barco, está com o Flávio desceu junto com a gente, e na volta a gente conseguiu levar para o Flávio a mulher dele e o filhinho deles. Então tem um menino de 4 anos de idade, agora que está preso na Antártica desde o fim de fevereiro. Espero que esteja tudo bem, eu falo sempre com eles. Eu estranho um pouco que o Flávio pai, não tem falado muito da Ana, da mulher dele, né? Eu sempre pergunto, e ele manda uma foto, ela está sempre na mesma posição, estou um pouco preocupado. Vai que deu algum problema, mas espero que não seja o caso. A gente teve uma temporada muito, como eu diria, muito cheia de ocorrências e eventos. Fazem 25 anos que eu tento, todos os anos, eu fiz um monte de coisas bacanas na Antártica, que eu poderia inserir em recordes pessoais, essas coisas, eu não gosto muito disso, mas a verdade é que desde a primeira viagem para a Antártica, que eu fiz em 86, eu tentei passar pelo Gullet. É uma dessas inutilidades que a gente persegue. A única coisa que eu posso dizer é que o que diferencia o ser humano dos bichos é fazer coisas inúteis, né? E nunca consegui. E esse ano nós passamos 2 vezes por essa passagem quase mitológica chamada Gullet. E a euforia foi tanta que eu acho que a gente relaxou um pouco, tivemos um encalhe muito feio depois de já ter passado, levamos um susto grande. O Paraty 2 virou uma espécie de plataforma para a gente fotografar hoje. E eu estava contando para o Matheus, que fazem 5 anos eu resolvi parar de fotografar e resolvi trabalhar para quem gosta de fotografia. Então, a gente tem tido o privilégio de viajar, às vezes, com alguns fotógrafos muito legais, e a minha mulher, a Marina, se tornou uma fotógrafa profissional de uns tempos para cá, e eu não tenho mais como concorrer com ela. Ela, de fato, se dedica e trabalha até a exaustão. E a gente tem um barco muito querido, o Paraty 2 é um barco querido pelos outros barcos na Antártica também. Nós ainda conseguimos ser o único barco na Antártica que não faz charter comercial. Então a gente se esforça todos os anos para achar um projetinho, e a maioria dos projetos que a gente tem feito estão ligados à fotografia. Foi assim que a gente acabou tendo uma relação com alguns fotógrafos que eu admiro bastante. Um deles é o Laurent Balesta, uma espécie de sucessor do Cousteau na França, tem feito exposições espetaculares, e esse ano a gente vai encontrá-los de novo. É uma plataforma querida, porque é um barco grande, mas simples como uma canoa, como era meu desejo fazer. Aliás, nós levamos uma canoa a primeira vez, e esse ano levamos, pela 5ª vez também, levamos uma canoa de Paraty, de Guaporuvu, que está nesse momento na Antártica, fez um sucesso estrondoso. Vocês sabem que tem muitos navios lá que fazem turismo também, tem uns 20 e poucos veleiros que vão todos os anos, tem uma meia dúzia que vai há 25 anos, eu pertenço a essa meia dúzia, mas tem mais de 30 ou 40, talvez, navios que fazem turismo para lá. A maioria desses navios são legais, são navios de expedição, o Polar Pioneer, o Discover, o Polar Star, o professor Kromov, o professor Molchanovsky e tantos outros. Mas tem uns 2 ou 3 navios de altíssimo luxo que são meio esquisitos, e são cruzeiros muito caros, e aí vão aquelas senhoras americanas milionárias com suas bolsinhas Louis Vuitton na Antártica, né? Não dá para entender.
cada vez que eu vejo um navio desses, eu faço um ataque. Eu botava as menininhas na canoa e a gente fazia um ataque surpresa para os americanos. E aquelas senhoras, quando elas olhavam no passadiço lá em Port Lacroix, elas ficavam horrorizadas, falavam, oh my God, como vocês chegaram aqui com estas crianças, nesta coisa horrível? E aí eu falava, oh, this is Brazilian technology. Mas é engraçado porque a canoa de Paraty é um veículo maravilhoso, plasticamente, esteticamente, acho que é uma obra de arte para quem entende de construção de barcos. Eu não entendo, mas gosto muito. Então a gente tem se divertido à beça, encontrado outros barcos que têm feito grandes projetos com fotógrafos. Esse barco provavelmente vai viajar de novo agora eu acho que com o Sebastião, que está vizinho do Paraty. A gente tem tido o privilégio de ir para lugares incomuns, às vezes para fotografar, e às vezes para lugares bem comuns. A gente tem testemunhado nesse trabalho de inventário, às vezes, embates entre os indivíduos. Durante 25 anos também, eu sonhei em assistir a chegada dos Pigoceles Papua. Esse pinguim passa 6 meses por ano nadando em alto mar, até retornar aos sítios de acasalamento. Como eu já tinha ficado uma vez um inverno na Antártica, assisti a partida deles, e no ano seguinte tive o privilégio de assistir a chegada, só que no dia da chegada eu estava dormindo. Quer dizer, eu não assisti a chegada de verdade. E daí para frente, durante mais de 20 anos, eu tentei assistir. O ano passado, tivemos a felicidade de testemunhar literalmente a chegada dos papuas, e é uma experiência emocionante. Eles estão exaustos, estão vermelhinhos embaixo das asas, de tanto tempo no mar, são presas fáceis para as focas leopardo, e ele tem uma série de embates. E calhou de a gente assistir essa chegada num lugar onde tinha acabado de desembarcar um navio de turismo. Então houve um confronto que eu achei o máximo. Os pinguins formaram uma linha para olhar os fotógrafos. E os fotógrafos formaram uma linha, porque tem um regulamento na Antártica, a gente não pode se aproximar menos de 5 metros de nenhum animal. Então, achei muito curiosa a reação dos pinguins, não se intimidaram muito. E a gente pretende voltar rápido para lá, em novembro, dessa vez sem as crianças, com o objetivo de tirar fora o Paraty 2. Essa é uma foto que foi mandada por telefone, um sisteminha Iridium, é bem vagabundo, é uma foto de 60K só, é o limite que a gente pode passar fotos hoje a bordo, mas o barco está em cima de uma placa de gelo. Eu estou surpreso, e nesse trabalho de inventariante da Terra, eu acho que a gente tem que falar algumas coisas. Eu estou, de fato, preocupado com o que acontece. Em 50 anos, até onde eu tenho notícia, eu nunca soube de que a região de Dorian, de Damoy e Port Lacroix não tivessem gelo em julho, que é o auge do verão. Esse ano, até o começo de agosto, não tinha gelo. Então, é um testemunho, não é um testemunho científico, mas é um testemunho preocupante. Agora, nessa foto, é uma foto do mês retrasado, dá para ver que aquela faixa azul ainda é mar, quer dizer, existia mar sem estar congelado. E há 2 semanas atrás, quando deu esse frio em São Paulo, 2 semanas e meia, aqui nessa região fazia mais calor, 4 graus, do que em Cumbica. E o que a gente fez de 2 anos para cá, a gente acabou conseguindo o direito de ajudar a restaurar essa casinha. Era uma base que os ingleses iam demolir na Antártica, Dorian Bay, um lugar que eu adoro profundamente. Alguns dos melhores momentos da minha vida eu passei nessa casa há mais de 25 anos. Todos os anos na Antártica, pelo menos 2 vezes, eu passo para visitar e fazer uma faxina, deixar Dorian em ordem. Quase ela foi demolida, agora a gestão desses refúgios britânicos passou para um trust, para o Antarctic Heritage Trust. E essas ONGs, vocês sabem, elas são cheias de boa vontade, uma moçada nova e bacaninha, mas eles não sabem ganhar dinheiro. E
eles não conseguiram manter Dorian no ano retrasado, e ela entrou na lista de bases que iam ser demolidas, e aí a gente resolveu tomar uma atitude, fizemos uma proposta. Eu tenho dificuldade de fazer contratos em inglês, mas eu fiz uma proposta muito bem redigida, que foi aceita pelo British Antarctic Survey, e a gente agora está empenhado no trabalho de restauro da Moy Point e dessa casinha. O problema é que ela não é sítio histórico. A chance jurídica para que se impedisse a demolição foi inscrever Dorian como sítio histórico. É uma casinha de 74. Infelizmente, o cara que construiu essa casinha se chama Rick Atkinson, é o cara que tem a chave da Antártica. Todos os barcos que vão para a Península Antártica, todos os anos, encontram o Rick há mais de 20 anos. E é ele que fecha a temporada em Port Lacroix, né, onde tem a estação de correio, no começo de abril. E nesse momento ele está convidado por nós. Ele está aqui em Paraty, deixou o veleirinho dele, ele tem um veleirinho, está aqui com a gente. E infelizmente essa manhã eu soube que ele teve um derrame, e a gente espera que seja só um susto. Não sabemos ainda o que aconteceu. Ele está indo para São Paulo nesse momento. Essa é uma foto de Dorian há poucos dias atrás, e aqui foi quando a gente teve no começo do ano, e essa situação onde está o Paraty 2 agora. Eu tinha proposto para o Matheus de falar um pouquinho sobre a importância da fotografia na história das explorações, ou na história desses inventários terrestres. Então eu trouxe algumas imagens de alguns dos exploradores. Eu adoraria poder falar sobre o quanto a fotografia foi importante em alguns casos para ratificar as suas explorações, e em outros casos o quanto a ausência de uma fotografia também foi importante. Obrigado pela paciência aí, se você quiser atacar. Obrigado, amigo. Que coisa fascinante. Então, eu vou começar as perguntas aqui. Eu só queria contar um pouquinho de como eu conheci o Amir. Quando lançamos, fui editor da National Geographic Brasil 10 anos atrás. E é claro que quando você começa a fazer a National Geographic, a nossa tarefa e tem sido de torná-la cada vez mais brasileira. É um processo lento, mas nós pensamos no primeiro momento no Amir Klink como grande explorador brasileiro, e fizemos essa edição. Eu não sei, acho que poucas conhecem, não todo mundo conhece, porque ela esgotou inteiramente. Eu tenho alguns exemplares guardados em casa, claro, que nem fotógrafo com aquelas tiragens de vocês. E tal. Mas a Amir fizemos uma edição inteira dedicada a ele, que é um orgulho nosso, e também incluímos o próprio mapa que ele usou para explorar, que é um mapa da National Geographic americana, anotado por ele, que ele usou em várias viagens dele. Mas eu combinei com ele, antes de vir para cá, dele contar algumas histórias sobre a história das expedições que passam pela National Geographic, da grande história da National Geographic do início do século, e do papel da fotografia nessas expedições. E eu queria mesmo só pedir para você compartilhar com a gente como a fotografia foi importante na história da conquista do Polo Norte, que foi um dos momentos máximos da exploração da Terra. Bom, eu sou suspeito para falar sobre esse assunto, sou apaixonado por esse assunto. Eu morei em Paraty durante muitos anos, hoje eu moro em São Paulo. Cheguei a ficar uma época nessa casinha que ainda existe, que eu tenho nesse lugar. É uma casa, eu já falei isso muitas vezes, não me canso. Adoro a minha casa, que existe ainda. Eu acho que é a casa mais espetacular do Brasil, mais torta, empenada e vagabunda. E foi o que fiz.
E a gente adora esse lugar. Nessa época em que eu morei aqui, tive muito tempo para... A vida era diferente, a gente não tinha televisão e lia bastante. E eu não sei se vocês já ouviram falar no Zé Kleber, é um personagem da história de Paraty. Foi um advogado também, como muitos advogados brasileiros, tem uma tendência para serem brilhantes, tem uns horríveis também, mas esse era um cara brilhante, absolutamente um super compositor, e ele morou na fazenda da Itatinga, com uma espécie de ama de leite lá, uma senhora preta, maravilhosa, gigantesca, e 2 cobras, aquelas cobras que comem os ratinhos. E o Zé tinha uma coleção incrível de livros antigos, ele me deu os livros do século XVII, holandeses, de barcos, e tinha uns números de uma revista francesa chamada L'Illustration. E os números que ele me deu da L'Illustration falavam exatamente eu tinha 2 números, um falando da história da conquista do Polo Sul, onde os britânicos acabaram perdendo a corrida para o Polo Sul em 1911, para os noruegueses, que entraram meio por fora. O Roald Amundsen, o principal sucessor do Nansen na Noruega, ele tinha o sonho desde a infância, ele assistiu o Nansen chegar da famosa deriva do Fram no Ártico. E ele viu o país inteiro, a Noruega, receber de braços abertos o seu maior herói. O Nansen acabaria sendo o Prêmio Nobel da Paz na década de 20. Foi uma pessoa que influenciou tremendamente a cultura da Noruega. Era um homem impressionante e com opiniões fortes e diferentes, famoso pelos discursos impressionantes que ele fazia, onde ele paralisava as pessoas, mas os discursos duravam assim no máximo 3 minutos. E o Amundsen era jovem, então tinha 18 anos, ficou impressionado em 1896, quando o Nansen volta de uma viagem de 3 anos de deriva pelo Ártico, quando ele tentou alcançar o Polo Norte. Para vocês terem uma ideia, nesse período da nossa história, os polos, os extremos da Terra, inventariar esses lugares era tão espetacular como foi para a gente na década de 60 e depois de 70, a conquista da Lua. E o Amundsen acabou, pouco a pouco, construindo a sua vida em função dessa paixão genuína e autêntica pelos polos. É preciso dizer que o Nansen, esse grande influenciador norueguês, além de ser um físico, um homem de múltiplos conhecimentos, era um grande esportista, foi o homem que, de certa maneira, desenvolveu o esqui na neve como esporte. E os noruegueses, de fato, tinham o dom de esquiar, e ele desenvolveu não só o esqui, os esquis de telemark, mas uma série de outras coisinhas que o trenó de Nansen, que a gente usa até hoje na Antártica, os fogareiros que a gente usa para acampar, e essas coisas, todas essas coisas são invenções do Nansen. Eu tive a experiência de passar um ano na Antártica, de passar um inverno. Claro que foi influenciado por essas histórias, pensando na deriva. Para quem ficou só 15 meses na Antártica, todo mundo fala, ai, que absurdo, como você fez para matar o tempo. Mas eu pensava no relato do Nansen, ele ficou 3 anos. 3 anos. E ainda eu tive a sorte de estar sozinho, ninguém para torrar a paciência. O dia que o barco ficou preso na Antártica, eu era o homem mais feliz da Terra. Eu falei, fiz uma festa, tirei o melhor vinho que eu tinha, fiz uma declaração bem alto para ninguém ouvir. E eu falei, agora nenhum oficial de justiça me alcança mais. Nenhuma vizinha chata, nenhum vizinho. E eu fui 15 meses sozinho na Antártica, de fato, acho que o cara mais feliz da Terra. Claro que tinha umas pequenas deficiências que a gente compensa depois, mas eu fui muito influenciado por esses relatos e essas leituras. O Paraty 2 hoje é um barco que está repetindo essa experiência de uma maneira diferente, um casal. Mas o fato é que o Nansen primeiro tinha feito a travessia da calota polar da Groenlândia, quando ele ainda era jovem. Depois ele construiu o Fram e fez uma deriva espetacular. Ele subiu de Christiania, ainda a Noruega pertencia à Suécia, e
A capital Oslo se chamava Christiania. Ele saiu com o navio dele e subiu até o Cap Nord, passou por Chelyuskin e subiu ao largo de Novaya Zemlya, e ele concluiu, através de um naufrágio que tinha ocorrido umas décadas antes, de um barco chamado Jeannette, que participou lá das expedições de busca do Franklin, que desapareceu tentando encontrar a passagem de noroeste. Os destroços do Jeannette, que naufragou por aqui, foram encontrados poucos anos mais tarde, próximo ao Spitsbergen. E o Nansen concluiu o que já navegadores da época sabiam. Quando a gente navega nessa região do Ártico, aqui eu peguei uma foto exatamente que não tem o gelo, aliás, infelizmente é a situação que está acontecendo agora. Nós estamos desde 2008, a primeira vez que a calota polar ártica não está... ela não está se mantendo. E abriu-se uma nova rota de navegação que está mudando um monte de relações econômicas no mundo. Pode, inclusive, inviabilizar o canal de Panamá. Então, fazem poucos, eu diria meses até, que agora é viável para um navio mercante fazer a conexão entre Europa e Ásia pelo norte e economizar alguma coisa como 12 ou 15 mil quilômetros de navegação. Então o Nansen ficou esses 3 anos à deriva e ele concluiu que esse gelo derivava, como concluíram vários exploradores e os portugueses também, no século XVI e século XV. Quando a gente anda nessa região, no meio do gelo, o que a gente mais encontra são toras de madeira, toras de pinho que vêm da Sibéria. Existe um fenômeno que infelizmente fala-se pouco sobre ele no Ártico, e quem descobriu isso, na verdade, foi o próprio Nansen. Ele não é provocado por correntes, mas pela ação dos ventos sobre essa camada de gelo. Normalmente, isso aqui, durante o inverno, é uma placa de gelo flutuante. Não é um continente como a Antártica. A Antártica é um continente que tem 3 mil metros de altura. Quando os destroços do Jeannette foram encontrados no Spitsbergen, o Nansen percebeu que tinha um fundamento, os relatos antigos, sobre a presença de madeiras. E quando eu naveguei aqui, em 89, eu fiquei surpreso, porque a gente encontra toras de madeira por baixo do gelo para todo lado. E todo mundo sabe que na Groenlândia não existem árvores, na Islândia não existem árvores, em Jan Mayen não tem árvores, Spitsbergen e Svalbard não tem árvores, em Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, em todos esses arquipélagos não existem árvores. Então os navegadores do passado, já desde o Cabot, desde o século 14, 15, já sabiam que essas madeiras que aparecem aqui e que os vikings coletavam no norte da Islândia para fazer barcos, driftwoods, madeiras que vinham à deriva, elas atravessavam o Ártico. E foi por isso que se insistiu durante tantos anos numa rota para a Ásia pelo meio do gelo. Se a madeira vem boiando no meio do gelo no verão, por que um navio não pode passar? O que ninguém sabia é que a madeira não vem em 3 ou 4 anos, ela leva de 300 a 900 anos para fazer essa passagem. E aí o Nansen acreditou que se ele colocasse o navio dele mais ou menos numa posição a 200 milhas ao norte de Severnaya Zemlya, o navio derivaria em direção ao Polo Norte. Era uma maneira muito original e criativa de chegar no Polo Norte. O que aconteceu foi que o navio dele derivou durante 2 anos e meio, mas não chegou perto do Polo Norte, e aí ele resolveu, com um colega dele, com um tripulante do navio, se desligar do navio com um pequeno trenó. E eles se perderam durante os 2 anos seguintes. Ele ficou preso com esse trenó. Ele tentou chegar no Polo Norte e não conseguiu, o navio acabou voltando. E 3 anos depois, por uma coincidência incrível, com uma diferença de 2 dias, o Amundsen e o seu companheiro chegaram em Tromsø, e o Fram chegou logo em seguida em Tromsø, e eles se encontraram juntos. E, claro, o Amundsen acompanhou essas histórias todas, e ele, de fato, tinha essa obsessão de um dia realizar o que ninguém tinha feito. Ele teve uma vida maravilhosa, fez um monte de explorações, mas ele tinha essa característica um pouco, não diria sombria, mas fechada, dos nórdicos e principalmente dos noruegueses.
O Amundsen também acabaria fazendo o que o Nansen fez, uma travessia da calota polar da Groenlândia. Depois, quando era ainda jovem, ele se atirou numa façanha fantástica. Ele montou um pequeno navio chamado Gioa. E de 1903 a 1906, ele tentou completar uma passagem mitológica, a passagem de Nordeste. Houve mais de 1 século e meio de tentativas de estabelecer uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico pelo Ártico. Mas os navios se perdiam, primeiro na Baía de Hudson, nesses labirintos, depois tentando fazer o caminho mais curto, eles acabavam encontrando gelo. E o Amundsen tinha um espírito de observação incrível, ele teve a oportunidade de morar junto com os esquimós, ele compreendeu que as roupas de pele de rena eram muito mais eficientes que a roupa de lã. Ele, embora não fosse um antropólogo, ele tinha uma sensibilidade, uma capacidade de observação impressionantes e percebeu que as soluções autóctones eram muito mais inteligentes do que a tecnologia imposta, por exemplo, pelos ingleses. E ele acabaria, em 1906, comandando o primeiro barco na história que acabou abrindo a famosa passagem de Nordeste, que hoje está aberta. E ele acabaria parando no norte do Alasca, depois viria para São Francisco, e assim ele se consolidou na carreira dele de explorador polar. Uns anos mais tarde ele se candidata para... Essa é uma foto do Nansen, que era sempre um homem ligado a esportes, ele é uma figura muito forte fisicamente, intelectualmente na cultura norueguesa. O Amundsen se inspirou muito nele, e nesse barco dele, que existe ainda, está no museu lá em Oslo. E essa foi a viagem que o Nansen fez no Fram. Ele foi até Chelyuskin e depois deixou o navio à deriva. Em amarelo foi a tentativa que ele fez de ir a pé até o polo, e a partir daí eles continuam por mais 1 ano e meio, depois de 3 anos, se encontram em Tromsø, numa condição quase espetacular de coincidências, mas que mostravam também a habilidade e o talento dos noruegueses no gelo. Aqui o Amundsen ainda era novo e sempre com essa obsessão do polo na cabeça, do Polo Norte. Aí ele se candidata para fazer uma expedição para a Antártica, que foi a primeira, então. Um conde belga, o Adrien de Gerlache, no final do século, estava montando um barco chamado Bélgica, com o objetivo explícito de fazer uma invernagem na Antártica. Nenhum barco tinha passado o inverno na Antártica até então. E o Adrien de Gerlache montou um barco, e um dos tripulantes que mandou uma cartinha foi o Amundsen. Em vez de ele contar todas as coisas que ele tinha feito, ele contou tudo aquilo que ele não sabia fazer e que queria aprender, para que fosse um dia um explorador polar. E ele acabou escolhido pelo Adrien de Gerlache. Eles passaram por toda a Península Antártica, a região onde a gente teve esse ano, não conseguiram passar pelo Gullet, essa passagem que a gente fez, e aí o Amundsen compreendeu, embora o belga não confessasse que queria prender o barco no gelo, ele percebeu que esse barco ficaria preso voluntariamente. E eles foram na direção de Peter One Island, e o barco ficou preso mais ou menos por aqui, e durante 1 ano e pouco esse barco derivou pelo gelo, até ser solto 1 ano mais tarde, já no limite do tempo para ficar preso uma segunda vez. Bom, o Amundsen se mostrou um cara extremamente versátil a bordo, e teve um colega que se tornaria famoso na história do Polo Norte. Havia um cara do Brooklyn, um americano do Brooklyn chamado Frederick Cook, um médico. O Dr. Cook estava a bordo. Esse Cook era um cara extremamente carismático, engraçado, ficou muito amigo do norueguês Roald Amundsen. O próprio conde, o chefe total da expedição, dono do navio, Adrien Gerlache, teve escorbuto, teve uma série de dificuldades de comportamento, mas o Cook e o Amundsen se deram muito bem. E o Cook salvou vários homens da morte por escorbuto, obrigando eles a comer a carne fresca das focas. Ninguém sabia ainda qual era a deficiência, ou o que causava o escorbuto, e a teoria do Cook estava certa, era a falta de alimentos frescos, e assim eles acabaram
retornando para a Europa. Eles passaram pelo Brasil, o Bélgica passou pelo Rio de Janeiro, e a descrição do Dr. Frederick Cook da passagem no Rio de Janeiro é absolutamente espetacular. Eles já tinham sido recebidos em todas as capitais antes de fazer a viagem na Europa, descendo para a Antártica, e na passagem do Rio de Janeiro eles ficaram surpresos, e o próprio Cook escreve no livro dele que ele ficou curioso, porque em todas as cidades da Europa, as comunidades de pesquisa e os cientistas estavam intrigados com perguntas altamente complexas que eles não sabiam responder, e no Rio de Janeiro estava o tempo inteiro, só tinha festas e jantares e festas de... E o tempo inteiro a mesma pergunta: como vocês sobreviverão sem cigarros e mulheres? E quando eles se despedem do Rio de Janeiro, eles saem velejando, e vocês sabem, no Rio de Janeiro nunca tem vento quando precisa, né? E eles não conseguiam se afastar do Rio de Janeiro. Naquela época, Copacabana, não existia uma única casa. Então, eles estavam na frente de Copacabana e as bandas vinham beirando as praias, tocando para eles. Eles não aguentavam mais, era uma despedida que não terminava. Bom, é uma expedição emblemática, interessante. Esse é o barco que o Amundsen usou para fazer a famosa passagem de Noroeste, onde ele de fato consolida esse aprendizado com conhecimento local. É engraçado porque o Amundsen fez muito pouco uso da fotografia. O Nansen, que foi de certa maneira o pai dos exploradores polares noruegueses, fez fotos espetaculares no seu tempo. O Amundsen era um cara meio tímido, na verdade. E ele não gostava muito de fazer fotos. Então, são raríssimas as fotos que existem da viagem que ele fez pela passagem de Noroeste, das tentativas de encontrar essa garganta, dos 2 invernos que ele passou seguido nessa posição, até ele conseguir se livrar do Ártico e concluir a passagem dele. Essa é a travessia que é a primeira passagem que ele fez, e aí a saída. Esses foram os homens que viajaram com ele, e o pequeno Gyo está exposto lá em Big Døy, em Oslo. Quando ele volta dessa viagem para a Cristiânia, a Suécia já tinha, a Noruega já tinha se tornado independente da Suécia. O grande patrono da independência foi, e batalhador pela independência, foi o próprio Nansen, que tinha esse navio maravilhoso. Foi o primeiro navio na história construído especificamente para trabalho polar pesado, para poder ficar preso no gelo. E é claro que eu me inspirei nele também quando eu fiz o Paraty 2. É um barco absolutamente genial. O projetista se chama Colin Archer. Era um cara que tinha um talento para desenhar barcos absolutamente fantástico. Foi o primeiro barco que tinha 2 cascos para resistir à pressão do gelo e que tinha inclinação negativa na linha d'água para que o barco fosse expulso pelo gelo. Nenhum barco até hoje tem mais anos seguidos passados preso no gelo na história do que esse barco. Até hoje esse barco está lá em Oslo, fez uma sucessão impressionante de viagens polares. Essa era a casa do famoso Nansen, para onde o Amundsen teve que ir no dia em que ele decidiu que ele montaria a expedição dele para o Polo Norte. Ele queria emprestar o navio do patrono das expedições norueguesas, o Nansen. Só que ele teria que ir para a casa dele. Essa casa, Pogdøya, era uma casa imponente. A gente visitou ela no ano passado. Todos os anos a gente faz uma série de apresentações aqui sobre construção naval, e a gente conhece o pessoal hoje da Fundação Nansen, que é um pessoal muito bacana, e é uma casa assustadora. E o Amundsen estava nervoso, porque ele sabia que se ele pedisse o navio emprestado para o Nansen, isso para o Nansen significaria aposentadoria. O Nansen já era um homem tão famoso e tão grande, estava trabalhando em prol dos refugiados da Rússia na Europa, acabaria ganhando o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que ele fez, o passaporte Nansen, e ele poderia muito bem se recusar a emprestar o navio. E exatamente diante dessa escada, o Amundsen ficou durante 30 minutos esperando a decisão do Nansen, e aí ele disse em norueguês: "You shall have the ship." Você terá o navio. E essa frase marca a aposentadoria oficial do Nansen e o início da carreira do Amundsen. O plano dele para ir para o Polo Norte era um plano ousado. Ele queria descer com o navio todo o Atlântico, cruzar o Cabo Horn ao contrário, subir todo o Pacífico, e queria entrar mais longe do que o Nansen foi, entrar pelo Estreito de Bering e deixar o navio à deriva durante de 2 a 5 anos,
para poder passar pelo Polo Norte. Infelizmente, na época em que ele está pronto para sair, surge uma notícia nos Estados Unidos, em 1908, o Peary, que era apoiado pela National Geographic Society, que já estava há 6 anos fazendo seguidas tentativas de ir para o Polo Norte, com um xará seu, Matthew Hanson, que era um negão, é o primeiro negão na história que teve no Polo Norte, que era assessor e que deixou vários descendentes entre os esquimós, né, porque aquelas histórias que vocês sabem sobre hospitalidade, que infelizmente macularam, quer dizer, prejudicaram de certa maneira o povo inuit, né, eles não gostam, aliás, não se deve chamar de esquimós, e sim de inuits, mas o Peary estava, desde 1903, fazendo seguidas tentativas para alcançar, desde antes, na verdade, para alcançar o Polo Norte. Em 1909, ele declara, no retorno de uma das tentativas, que finalmente ele tinha atingido o Polo Norte. Poucas semanas mais tarde, o antigo amigo do Amundsen na Antártica, o doutor carismático Frederick Cook, aparece nos jornais nos Estados Unidos declarando que ele tinha alcançado também o Polo Norte, só que um ano antes. E que ele não comunicou um ano antes porque ele demorou para chegar em um lugar civilizado. E aí surgem, há semanas antes do Amundsen sair para a sua tão sonhada expedição para o Polo Norte, surgem dois comunicados de conquista do Polo Norte. E imediatamente surgem, claro, a imprensa tem esse papel também de questionar, de provocar, surgem as discussões, será verdade mesmo que o Cook alcançou o Polo? E antes do Peary, e surge uma polêmica que demoraria quase 90 anos para ser solucionada. Pelo menos 80 anos de polêmica surgiu após essas duas declarações. Claro que o Amundsen ficou muito chateado com isso. E ele sustentou que ele não pararia a expedição dele. Ele iria do mesmo modo, porque tanto o Cook, o amigo dele, como o Peary foram a pé. E ele queria fazer um navio chegar no Polo Norte. E ele sustenta isso, só que ele não tem mais dinheiro para organizar a sua expedição. E depois da passagem de Noroeste que ele abriu, ele é convidado pela National Geographic Society. Ele foi convidado depois para fazer uma série de palestras nos Estados Unidos, para levantar dinheiro para uma expedição futura que ele faria. E uns anos depois o Cook foi preso. Essa história de fazer pretensas afirmações era uma coisa muito séria nessa época, e o Cook não conseguiu provar, e a National pressionou de tal maneira, e no final ele acabou sendo preso por fraude. Ele acabou se metendo em um negócio de venda de títulos também. O Cook foi para a prisão. E quando o Amundsen desembarca nos Estados Unidos para fazer uma série de palestras bancadas pela National Geographic Society, o Cook já era declarado uma persona não grata nos Estados Unidos. O Amundsen, a primeira coisa que faz, em vez de ir lá fazer as palestras e receber o seu dinheiro, ele foi na cadeia visitar o amigo dele, o Cook. E claro, o pessoal da National ficou tão bravo com ele, cancelaram as palestras. Ele era mestre em arrumar confusões. Mas o pessoal da National é muito perigoso. Dá para... Então, o Amundsen tinha um plano ousado, que ele sustentou que continuaria. Ele sairia da Noruega, passaria pelo English Channel, faria uma última escala na Ilha da Madeira, desceria o Atlântico, contornaria o Cabo Horn, subiria todo o Pacífico, toda a costa oeste dos Estados Unidos, entraria no Estreito de Bering, deixaria o barco se prender no gelo. Como o Nansen tinha derivado daqui para cá, ele acreditou que se começasse a deriva dele por aqui, ele passaria fatalmente pelo Polo. Esse era o plano dele. Só que na cabeça dele ele mudou esse objetivo. E desistiu do Polo Norte, do sonho da vida dele. E resolveu que ele alcançaria o Polo Sul. O problema do Polo Sul, essa era a rota que ele pretendia, essa era o caminho que o Nansen tinha feito, esse segundo azul, e essa aqui é a rota que ele pretendia fazer. Então, ninguém desconfiou quando ele saiu da Noruega indo para o sul.
Ele deixa Oslo com o objetivo de fazer essa viagem, só que quando ele chega na altura do Recife, ele vira o barco para o lado esquerdo e se dirige para a Antártica. Qual era o problema na Antártica? Os ingleses estavam desde 1903 já preparando a conquista do Polo Sul. Primeiro os Scots, depois o Shackleton, e agora os Scots de novo, na terceira tentativa. Já tinha já haviam duas bases britânicas na Antártica, no mar de Ross, para ir até o Polo. E ele decide que eles vão brigar pelo Polo com os ingleses. O problema é que ele tinha levantado dinheiro público para ir para o Polo Norte, patrocínios para ir para o Polo Norte, contratado a tripulação para ir para o Polo Norte durante 3 anos. Ele para na Ilha da Madeira, chama o irmão dele, Leon. O Leon vem a bordo, espera todo mundo voltar das bebedeiras em terra e fala, bom, pessoal, o problema é o seguinte, nós não vamos para o Polo Norte. Nós vamos continuar descendo e nós vamos para o Polo Sul. Mas nós estamos indo com dinheiro que não nos pertence. E nós só temos uma alternativa, que não é conseguir chegar, coisa que ninguém tinha feito até então, no Polo Sul. Nós temos que, além de conseguir chegar, temos que conseguir chegar antes dos britânicos. E os britânicos já estão lá, o Scott já estava lá na sua terceira tentativa. Já sabia o caminho para o platô polar. O Shackleton quase chegou no platô polar e desistiu. Fez uma frase maravilhosa, prefiro ser um macaco vivo do que um leão morto. Mas o Shackleton descobriu o caminho para passar de 0 para 3.000 metros de altura, 10.000 pés de altitude. E assim aconteceu. Os noruegueses acabaram escolhendo a Baía das Baleias. Eles não podiam se instalar na região. Aqui, raríssimos lugares são acostáveis, não dá para parar um navio. O mar aqui é tempestuoso e as escarpas de gelo são verticais, tem 50 metros de altura. Não é qualquer lugar que um barco para ancorar. Os ingleses já estavam instalados aqui. E o Amundsen decide parar na Baía das Baleias. E aí surge uma das histórias mais espetaculares da humanidade. Ele acaba tendo êxito. Os noruegueses, com muito menos equipamento, quase sem recursos, mas com muita experiência, muito talento e muita sensibilidade, eles acabam chegando no Polo 35 dias antes dos britânicos. O Amundsen arriscou, a Baía das Baleias fica mais ou menos aqui, ele desceu o máximo que era possível descer, eles ficaram aqui, eles desceram em linha reta até o fundo, essa região toda aqui está ao nível do mar, ou 100 metros acima do nível do mar, essa região aqui tem 10.000 pés de altitude. O Polo Sul fica num platô de 10.000 pés, 3.000 metros de altura. Num lugar onde já é frio, em 3.000 metros de altura, vocês imaginam o que é o frio. Uma viagem absolutamente espetacular. Os ingleses tinham tudo que o dinheiro podia comprar, menos o talento natural para fazer isso. Tudo que era possível comprar, eles compraram. Os melhores pôneis, mas não foram eles que compraram os pôneis, mandaram vir os pôneis da Manchúria. Compraram os melhores cachorros para treinar do mundo. Só que os ingleses não aprenderam a treinar e conduzir os cachorros. O Amundsen pegou o Oscar Wisting e o Oscar Bjaaland, mandou um deles ir morar na Groenlândia, porque ele sabia que o melhor husky não era o husky da Sibéria, é o husky da Groenlândia. Mas os inuites da Groenlândia não vendem o husky deles. Eles só vendem se você casa com uma mulher inuit. Então o Oscar Bjaaland foi morar com os esquimós na Groenlândia e trouxe uma matilha de 98 cachorros, que ele criou. Durante 2 anos, ele casou só para poder criar os melhores cachorros. Os cuidados são milhares e milhares de detalhes, e no final, os Scots, que de certa maneira, pelo esforço dele, pelo esforço britânico, merecia o Polo, e sabia que dessa vez alcançaria o Polo e traria a glória para o Império Britânico, ele acaba, a poucos dias do Polo, eles encontram rastros na neve e acho que era 15 de janeiro, ou 18 de janeiro de 1911, eles encontram no que seria o Polo Sul, uma barraca com a bandeira da Noruega. É a maior decepção. Os 5 ingleses fazem, aí sim, a gente cai dentro do assunto desta reunião, fazem uma foto que consagra a conquista norueguesa. Quem fez foram os concorrentes, os ingleses. Os noruegueses chegaram numa viagem espetacular, fizeram pouquíssimas fotos. Essa é uma das fotos.
Essa é uma das raras fotos em que aparecem alguns homens. Aqui está o Amundsen com o narigão dele. Eles passaram o inverno inteiro, porque o início de uma viagem para o polo tem que ser um pouquinho antes do próximo verão. Então eles eram obrigados a passar um inverno lá e sair no outono, mais ou menos na primavera, mais ou menos em outubro. Passam o inverno inteiro costurando, recosturando a roupa, refazendo os sapatos, se preocupando com os detalhes. Não havia hierarquia, não havia chefe e subordinados, ao contrário dos ingleses. Claro, era o período vitoriano, uma série de tradições culturais e de disciplina no Reino Unido, fez com que o ambiente entre os ingleses fosse péssimo. O Scott nunca comunicou para todos eles quem seria a turma que iria para o polo, que entraria para a história. O norueguês fez isso no primeiro dia. Falou, são esses 4 que vão para o polo, vocês vão se lixar, vão trabalhar para nós. Então houve uma definição muito clara, é uma história muito bonita que não. E eles acabam chegando aqui 14 de. Mas eles chegaram, porque os ingleses chegaram em 1910 ainda, e os noruegueses chegaram em 1910, e os ingleses chegaram em 1911. Eles fizeram uma série de depósitos pelo caminho, acharam uma passagem nova, tiveram que achar, os ingleses já sabiam, o Beardmore Glacier já existia e era mapeado, quer dizer, o caminho para os ingleses estava fácil. Só que os noruegueses foram mais competentes, chegaram antes, e a única foto famosa, tem uma outra que eu não sei se está aqui, os noruegueses fazem essa foto, para ter certeza que não surgiria a polêmica que houve no Polo Norte, o Amundsen cercou num raio equivalente ao erro tecnológico de então para cálculo do polo, porque não tem uma placa dizendo no monumento, parabéns, você chegou no polo. É um campo de 3.000 quilômetros para cada lado. Então, ele cercou a provável posição num raio de erro dos instrumentos da época, com barracas e marcos, para que nunca os ingleses questionassem. Mas mesmo assim, os ingleses poderiam ter questionado. Eles ficam 2 dias aqui e vão embora. De volta para o navio. Fazem essa foto horrível e vão embora. 35 dias depois, os ingleses encontram a barraca, a bandeirinha da Noruega. E é a decepção para os ingleses. E aí sai uma foto, que é uma foto impressionante, pena que a qualidade aqui está ruim, mas sai a foto com o Oates, o Bowers, o Scott, o Dr. Wilson e o Petty Officer Evans. Todos eles morreram na volta. Eles fizeram a foto da bandeira da Noruega, da barraca, consagraram o feito dos noruegueses, e para os ingleses em geral, para o povo inglês, na verdade, eles morreram de decepção. E deve ter sido, eles já estavam num estado terrível, esse cara já estava com diarreia, esse cara aqui, o Oates, já estava sem os dedos dos pés, quer dizer, eles estavam sofrendo terrivelmente. Um deles se suicida, entre aspas, num gesto heróico. Ninguém sabe até hoje se é verdade ou não, mas é o que consta dos diários. E os noruegueses, ao contrário, fazem uma viagem precisa, limpa, sem erro, sem sofrimento, se divertindo. Uma frase, eu acho que marca a história. Naquela foto anterior, o Amundsen, quando realiza a maior façanha de todas, na minha opinião, da história das explorações, e só fez essas poucas fotos, ele senta nesse caixotinho de observações, no instante em que eles concluem que ali é o polo sem chance de erro, ele senta nesse caixotinho, acende um charuto, e aí ele declara para os companheiros dele, e ele fala o seguinte: agora, neste momento, nenhum homem na Terra está mais distante do seu sonho do que eu. Porque, claro, ele realizou a maior de todas as conquistas, mas era o polo errado. Ele estava no Polo Sul, ele queria ir para o Polo Norte. Então, e é verdade, nenhum homem estava mais diametralmente, geograficamente distante do seu maior objetivo. Esse é um caso interessante, onde as fotos é que consagram. Se não houvesse essas fotos, mais ainda, não sei se já tem gente aqui que andou no platô polar, tem alguns brasileiros que já tiveram no platô polar. A chance, a gente já teve essa experiência, às vezes a gente perde uma construção de 3 andares de altura a 300 metros de distância, quando entra um blizzard.
Quer dizer, num platô de 3.000 quilômetros de extensão, a chance de os ingleses nunca terem encontrado a bandeira era total. É quase um milagre que eles tenham encontrado a bandeirinha e a barraquinha da Noruega. O fato de terem feito a foto é o que consagra isso. O problema é que todos os ingleses morreram na volta. Esses 5 caras morreram e os filmes estavam com eles. Um ano depois, pelo Apsley Cherry Garrard, eles são encontrados, e junto com os corpos encontram os filmes. E os filmes são revelados. E é essa revelação que consagra o feito dos noruegueses. E assim, o Amundsen realizou o que todos os homens da Terra sonhavam, mas não era o sonho dele. E é engraçado porque ele nunca foi um cara plenamente feliz. Um cara que realizou as coisas mais absurdas. Ele volta para o navio dele com um erro de um dia. Ele chegou um dia antes da data prevista. O navio fez uma volta ao mundo e não podia parar em nenhum porto, porque seriam presos. A menos que chegassem com a glória da conquista. Foram recebidos pelo Pedro Christoffersen, um norueguês no Uruguai, que fez silêncio e pagou para eles a comida que eles não tinham para ir buscar o Amundsen. E aí voltam todos como heróis para a Noruega, e o Amundsen é consagrado. E aí ele começa a olhar de novo para o Polo Norte. Ele já não tinha mais como ele realizar o sonho dele, porque já tinha a polêmica entre o Peary e o Cook. Mas aí o Amundsen era um cara brilhante, ele entendeu que o futuro das explorações não era mais cachorros e trenós. Agora o mundo inteiro convidava ele para fazer palestras sobre cachorros e trenós, e ele não queria mais ver cachorro na frente. Ele falou, o futuro da exploração é a aviação. Passou 1911, ele foi obrigado a fazer a viagem que ele tinha prometido fazer, ficou 5 anos com o maldito Fran no gelo, até ficar de saco cheio, não aguentava mais. Só que ele nunca tinha dinheiro, estava sempre devendo dinheiro, não conseguia montar as expedições dele. E nessas palestras que ele acabaria fazendo nos Estados Unidos, ele acaba conhecendo o Lincoln Ellsworth, que era filho de um grande magnata, James Ellsworth, dono de mineradoras, de um dos grandes jornais americanos e não sei o quê. O Lincoln era um cara absolutamente apaixonado pela aviação. Ele já era piloto, voava pra caramba, fez um monte de barbaridades, quebrou um monte de aviões. O Lincoln era apaixonado pelo Amundsen. O Amundsen passa a ser uma espécie de deus no mundo das explorações. Ele procura o Amundsen e se propõe a financiar um projeto para uma nova expedição, mas uma expedição aérea para o Polo Norte. O Amundsen fala, a aviação ainda está iniciando e os aviões são pouco confiáveis para operações no gelo. Eu quero um dirigível. E aí o Lincoln Ellsworth financia um dirigível para o Amundsen ir para o Polo Norte. Mas nisso o Amundsen já estava ficando meio velho, quer dizer, ele já estava com seus 50 e poucos anos de idade, ele tinha essa visão incrível, e o único cara que entendia de fato de dirigíveis, ou o maior especialista de dirigíveis no mundo, era um dos seus inventores, o Montgolfier, né, os balões, era um italiano chamado Umberto Nobile, que construía com dinheiro do Duce, do governo, os dirigíveis. O Amundsen convence o Lincoln Ellsworth, jovem, inteligentíssimo, brilhante cara. Pena que ele tem uma série de explorações na Antártica, que para mim é a mais interessante de todas. Pena que ele era um cara multimilionário, e eu não sei porque a imprensa e a história não gostam dos caras que tinham dinheiro. Então, não se fala muito, mas uma das histórias de vida mais espetaculares em matéria de expedições e desastres e insistência é a do Ellsworth. Um dia alguém precisava escrever alguma coisa sobre ele longa, né, fazer uns 4 cadernos desse aí sobre o Ellsworth. O Ellsworth financia o dirigível, o Amundsen compra do Nobile. Bom, como ele tinha liberdade total, o Amundsen, ele toma uma decisão que, claro, o problema do dirigível é que precisava ter o seu comandante. Isso era chamado juridicamente na época de um navio voador, one airship. E o comandante do airship tinha que ser o raio do Umberto Nobile, do seu idealizador, construtor. Claro que ia dar briga. Um italiano falando com os braços, e um norueguês calado e narigudo, nunca podia dar certo. E o Lincoln Ellsworth entendeu que nunca daria certo a relação entre o Amundsen e o Nobile. O Nobile falava pra caramba, andava sempre com um cachorrinho do lado. E o Amundsen
O Nobile, o Amundsen organiza a expedição, ele decide partir para a expedição. Ele decide para partir do Spitsbergen. Eu tive nesse lugar, com Paraty, é um lugar espetacular, chama King Bay, a Baía do Rei. O Lincoln Ellsworth, esse cara aqui, inteligentíssimo, em todas as fotos, em todas, que foram tiradas dos três, porque eram os três que comandavam a expedição, esse cara, o Nobile com o cachorrinho dele, e o Amundsen, que já estava de cabelos brancos, mas era um cara com um físico extraordinário. O Lincoln Ellsworth sempre se colocava no meio nas fotos, porque ele sabia que se deixasse os dois juntos, dava pau. O plano deles é muito simples. O Amundsen foi na frente para o Spitsbergen, montou uma base e um hangar para dirigíveis em Ny-Ålesund, eu estive lá. E o dirigível, quando ficou pronto, quando o Nobile acabou de fazer, o Nobile veio voando com o dirigível, eu não estou enxergando aqui, mas ele saiu de Roma, da Itália, veio voando por cima da Europa, fez uma escala em Estocolmo, e de Estocolmo ele veio direto para o Spitsbergen. Quando o norueguês e o Lincoln Ellsworth estavam prontos, faltavam 2 ou 3 dias para receber o dirigível, ancorar ele e começar, o que eles queriam fazer era um voo do Spitsbergen sobre a calota de gelo até o Polo Norte. E daí eles não queriam voltar para o Spitsbergen, eles queriam continuar e atravessar o Polo Norte até sair fora do Círculo Polar Ártico e pousar em algum lugar do Alasca ou dos Estados Unidos. Quando eles estavam esperando, surge um problema que ninguém esperava. Quer dizer, o Amundsen se conformou que, na verdade, ele seria o terceiro homem na história a ir para o polo. Seria o primeiro a ir voando. E aí aparece um cara chamado Almirante Richard Evelyn Byrd. Ele não era almirante ainda. O Richard Byrd acho que é o maior herói da história militar americana. Foi um cara fantástico que se dedicou à exploração polar a vida inteira dele, até os 60 e poucos anos, 60, quase 70, ele continuou fazendo voos. Ele tinha organizado um Fokker 7 Trimotor, um avião para fazer o primeiro voo para o Polo Norte também. Quando eles chegam, e por acaso, o Byrd também era admirador do Amundsen, mas nunca imaginou que o Amundsen estivesse exatamente na Kings Bay. Quando ele chega em Kings Bay com um naviozinho e o Fokker em cima do navio, uma profunda decepção. 2 equipes diferentes pleiteando a mesma coisa. Claro que naturalmente surgiu uma rivalidade e uma tensão. É claro que o Nobile tinha razão. Quando ele chega com o dirigível, já tem um aviãozinho que vai querer suplantar. Ele falou, Cacilda, mas vocês estão primeiro aqui, vamos sair antes do que eles. E aí o Amundsen toma uma decisão que surpreende todo mundo. Ele vai numa reunião muito tensa, ele se reúne com o Byrd, percebe a falta de experiência dos americanos, eles só faziam atrapalhadas tentando descarregar o avião sobre o gelo. Eles não entendiam nada de gelo. Ele falou, olha, vocês têm muito para aprender, mas a verdade é o seguinte, eu já tenho um polo nas minhas costas. Por favor, vocês vão primeiro para esse polo. E ele dá passagem para os americanos irem na frente. Claro que o almirante Byrd não titubeou nem um segundo. Ligou o avião, fez os 2 primeiros testes e fez um voo, esse é o Byrd, fez um voo absolutamente extraordinário para o Polo Norte com o Fokker, que era um avião que voava 145 nós apenas. E 18 horas depois ele retorna como o primeiro homem na história que consegue sobrevoar o Polo Norte. A partir daí, o Nobile queria matar o Amundsen. Falou, seu desgraçado norueguês, você deu a passagem, e agora eu vou com o meu dirigível para ser o segundo objeto voador, o quarto no polo, não sei o quê. E aí, os noruegueses se organizam, o Amundsen se organiza, decolam o Norge. O Norge faz um voo absolutamente tranquilo, impecável para o Polo Norte, vai até o Polo Norte, atravessa o Polo Norte e desce em Teller, no Alasca, 49 horas depois. Ele se torna o 4º homem na história a ir para o Polo, mas faz uma viagem completa, de lado a lado. Além de ir para o Polo, ele fez uma viagem
transpolar. E daí para frente a briga entre Amundsen e Nobile vira uma questão de Estado. O Amundsen manda o Nobile plantar batatas, o Benito Mussolini falou que ninguém mandava um italiano plantar batatas, e aí ele manda o Ducci plantar batatas, e aí vira uma polêmica, e o Amundsen consegue ser declarado persona non grata na Itália também, então já era inimigo dos ingleses, ficou dos americanos, depois continuou sendo dos italianos. O Ducci fica tão ofendido com essa história que ele resolve superar e nunca mais aceitar essa história de que uma expedição norueguesa contratasse uma tecnologia italiana, e ele resolve financiar uma viagem polar dos italianos para o Polo Norte. E faz um novo dirigível chamado, aí sim, quer dizer, o que doeu mais nos italianos foi que o dirigível se chamava Noruega, né? Imagina, era uma briga certa, não tinha escapatória. E aí o Mussolini faz o dirigível chamado Itália. E o Nobile vai com Itália, vai para o Polo, e na volta do Polo ele tem um acidente e comete um erro terrível. O mundo começa a tentar socorrer, ninguém sabe onde estão os sobreviventes, tinham acho que 14 pessoas no dirigível, no gelo, e aí o Amundsen, num gesto de uma tentativa de reconciliação com o maldito italiano, ele resolve subir um avião e prestar socorro e montar uma das expedições de busca dos italianos, e ele acaba morrendo nesse voo. O avião cai e nunca mais foi visto o Amundsen. E ele morre como sendo o quarto homem que pisou no Polo Norte. Aí acontece um fenômeno recente, muito interessante. Esse cara é um jornalista especializado em aviação nos Estados Unidos, o Rawlins. Ele estudou a viagem do almirante Byrd. Aconteceu também, há uns 10 anos atrás, acho que 12 anos atrás, um evento na própria National Geographic, onde, estudando os diários do Cook e do Peary, da primeira ida para o Polo Norte, descobriram que, na verdade, nenhum dos dois alcançou o Polo Norte. A verdade é que os dois tiveram problemas e, na prática, eles não conseguiram demonstrar por astronomia que eles tinham feito, porque não fizeram as observações necessárias para poder chegar até o Polo Norte. Então, concluiu-se numa espécie de retratação da National Geographic Society que, de fato, o Polo ainda não tinha sido alcançado até que o Richard Byrd, com o Floyd Bennett, o seu copiloto, tivessem voado. E, portanto, os dois primeiros que tinham estado no Polo Norte foram o Bennett e o Byrd, no aviãozinho Fokker deles, que se chamava Josephine Ford. Então, o primeiro veículo que esteve no Polo Norte foi o Josephine Ford. E aí esse jornalista Rawlins descobre, analisando os diários do Byrd, e isso foi uma apresentação que a gente viu na Antártica há uns anos atrás, super emocionante, de um dos grandes especialistas em história, quando ele descobre os diários originais do Bennett e do Richard Byrd. E nesses diários eles confessam que, na verdade, eles não tinham alcançado o Polo. O problema é que o Josephine Ford, o Fokker, teve um problema no motor, começou a vazar óleo, e antes de alcançar a posição do Polo, eles tiveram que voltar. Como eles tinham um número extraordinário de patrocínios, apoios, essas porcarias, eles resolveram simplesmente dizer que tinham estado no Polo. E morreram com esse segredo, que foi revelado recentemente. E aí acontece uma coisa absolutamente inimaginável para o Amundsen. Portanto, o Amundsen não foi o quarto, não foi o terceiro e nem o segundo, pelo fato de ter voado junto com o Nobile, ele foi o primeiro cara que teve no Polo Norte. Faltou o quê para o Richard Byrd? Faltou a foto que eles não fizeram. E era isso. Essa é uma foto dele pouco antes de ele decolar para salvar o Nobile. O Nobile, infelizmente, o primeiro resgate que chegou perto dele, ele foi o primeiro a ser resgatado por razões de pressa, não sei o quê, e como legalmente um dirigível é um navio, como comandante do navio, ele nunca poderia ter abandonado exatamente. E ele foi preso por isso, e acabou morrendo. Então a história é essa do Polo. É interessante como a fotografia nessa época era uma espécie de
consagração, e nesse caso uma foto que não houve. É interessante porque tem uma fundação, Richard Byrd, que tratam esse assunto, não é a destruição de um herói. O fato é que essa foi a primeira grande expedição do Richard Byrd, do almirante Richard Evelyn Byrd, e a partir daí ele fez uma série espetacular de expedições na Antártica, até 1957, quer dizer, eu já tinha 2 anos de idade, ele continuava ainda voando para o polo. Mas essa primeira foi um erro, onde uma pequena mentirinha escapou. A Fundação Byrd não desmente nem apoia, ele simplesmente mostra os fatos todos, e é uma história que eu acho bacana em relação à fotografia. Aí, se os inquisidores tiverem alguma pergunta... Amir. Essas histórias do começo do século XX são fascinantes. Mas nós queremos saber um pouco também dos nossos malucos locais aqui. Do menino que em 65 começou a colecionar canoa e que em 85 escreveu um livro contando como atravessou o Atlântico de canoa. Atravessar o Atlântico de canoa não parecia naquela época uma ideia de jirico? Parecia não, ainda é uma ideia de jirico. Eu acho que são poucas as pessoas autorizadas a falar sobre isso, eu sou uma delas. Aliás, o teu xará de sobrenome, o Roberto Mulaert, na época estava aqui em Paraty, quando eu estava desenhando ainda esse barquinho, e ele parou na janela do meu escritório, ali naquela casa, na Praça Matriz, falou: o que é isso? Eu falei: não, é um barco. Falei: mas um barco esquisito, parece um tamanco holandês. Eu falei: bom, E quando eu contei para ele foi o único cara que não deu risada na época. Ele é um super comunicador, e ele falou: olha, se você precisar de uma mão para fazer isso acontecer, me procura em São Paulo. Ele acabou me ajudando. Quando eu cheguei na Bahia, a primeira pessoa que botou a mão no casco desse barco, eu cheguei depois de 100 dias, 6 horas e 25 quilos perdidos, e o Roberto encostou no barquinho, falou: cheira bem, muito bem, parabéns, você conseguiu, atravessou o Atlântico, muito bom. Agora, tudo isso que você fez não vale mais nada, a hora que você escrever um livro, você fala comigo. Tchau. Foi embora. E depois ele continuou insistindo que enquanto eu não escrevesse, não teria um mínimo valor tudo isso. Eu devo muito a ele. Ele é um cara... Eu tive algumas indisposições com ele, joguei as televisões da empresa dele pela janela, e tivemos alguns pequenos conflitos, mas eu tenho uma profunda admiração pelo Roberto Mulaert, e era uma ideia total de jirico. Ele foi uma das raras pessoas que não deu. Todo mundo na minha família, quando ficou sabendo, meu pai quis me matar, minhas tias no Líbano queriam deserdar, fazer tudo o que era possível para me difamar, diziam que eu tinha um desvio de conduta sexual, que eu precisava explicar melhor, não sei mais o que. Mas o fato é que foi uma ideia linda ao mesmo tempo. Foi um privilégio poder remar durante 100 dias, pensando em uma única coisa: chegar no Brasil. E foi um privilégio também poder ter chegado numa prainha como eu cheguei. Todos os remadores no Atlântico Sul, até hoje, essa é a única travessia. Mas no Atlântico Norte tem mais de, talvez, 200. Tem até uma regata, para quem quer fazer a mesma imbecilidade. Tem uma regata organizada pelo Shea Blight, lá, aquele navegador inglês. A cada 2 anos, uma média de 30, 40 barcos saem remando das Canárias para Barbados. Mas o fato é que eles chegam sempre numa linha imaginária e são resgatados por botes de borracha. E eu tive o privilégio de soltar a âncora na prainha da Espera e ficar... Durante um dia eu fiquei lá olhando. E é engraçado, né? Minha família primeiro achou que eu nunca faria essa imbecilidade. Depois eles acharam que eu nunca ia liberar o barco porque ele foi preso na África do Sul. Depois eles acharam que eu ia ter juízo e não ia sair de lá. E depois que eu saí, acharam que eu ia morrer. E depois que passou a metade, eles resolveram organizar a festa de chegada. É sempre assim, todo mundo quer participar da festa. E quando eu cheguei na Bahia foi engraçado, porque umas 12 horas depois que eu cheguei, aí apareceu um saveiro baiano com umas 250 pessoas da minha família, aquelas tias velhas, gordas. Tirando a minha tia Sálua, que ela é tão dura que ela não enjoa, mas
Devia ter 249 pessoas pondo biles para fora. Sobraram 3 litros de água. E eu fui levar um pouquinho de suco de laranja para eles, ver se eles não queriam alguma coisa. Foi muito engraçado ver, estava todo mundo morrendo de enjoo a bordo. Então foi uma experiência para mim bacana. Eu, infelizmente, cometi o erro do Byrd e do Amundsen. Eu quase não fotografei. Acho que eu fiz 15 fotos dessa travessia. Tinha uma máquina Ricoh, muito vagabunda, aquela Ricoh que fechava numa caixinha de plástico, de acrílico redonda, e eu confesso que na época eu não tinha menor paixão pela fotografia. Eu estava tão nervoso que eu não quis que fotografasse na saída. Agora que a gente recuperou as fotos do pessoal na África, de Luderitz, saí de um lugar chamado Luderitz, e hoje tem uma comunidadezinha lá, um lugar muito interessante na África do Sul. Aliás, o Duran, o fotógrafo J.R. Duran, ele é apaixonado por Luderitz e ele adora viajar para lá com uma maquininha reflex com uma lente de 50 milímetros, nada de teles e traquitanas fotográficas. É uma região que lembra muito Paraty, na África, uma cidade de arquitetura alemã, em plena zona dos diamantes, e eu estou com vontade de ir para lá esse ano, aliás, no ano que vem, para visitar a turma lá. Eles têm algumas fotos engraçadas da saída. Eu li uma história sua que eu achei que é um pouco o oposto da do Hamilton, né? Porque ele disse que chegou no lugar mais longe possível do sonho. E você tem uma história que você saiu para catar coqueiro e acabou fisgando uma mulher pela barriga, é verdade? Bom, aí anos depois eu, de fato, pude me dedicar ao que eu gosto de fazer, que é ir para a Antártica, e demorou até conseguir construir os primeiros barcos, e não estava pensando em casar. Quando comecei a construir o Paraty, comecei a vir mais regularmente para cá de novo. Foi a época em que eu conheci a Marina, e aí eu já estava apaixonado pelo alumínio. Esse barco, aliás, eu tirei ele do museu que estava lá em São Francisco do Sul, um museu que a gente montou, que é muito bacana, vale a pena vocês visitarem. O museu hoje ficou rico e eu acho que se acomodou um pouquinho. Eu resolvi tirar o barquinho de lá, e nós vamos querer implantar uma livraria, melhorar o bar e fazer um atracadouro no museu. Mas é um barco muito bonito, está em São Paulo, está em casa, lá no escritório, se alguém um dia quiser olhar, usar, está prontinho para atravessar o Atlântico de novo. Mas ele é de madeira laminada. E aí eu me apaixonei pelo alumínio e comecei a construção, e aí demora essas histórias de construção. E um dia a Marina, apaixonada por fotografia, veio com uma Nikon F2, que é uma máquina super pesada, quase 2 quilos de máquina. E eu estava plantando uns coqueiros aqui num sítio em Paraty, fui buscar as mudas num botinho de alumínio, com motor Suzuki de 40 cavalos, e a Marina, apaixonada com a beleza cênica da cidade, tirando fotos, sentada de costas, quer dizer, olhando para mim, eu pilotando e ela olhando para mim. E passou uma lancha, e esse Suzuki era tão nojento e barulhento, que acho que ela não ouviu quando eu falei, cuidado, se segura. Ela continuou com a lente para o lado de fora, pôr do sol, os coqueiros dentro do barco. O barco balançou com os coqueiros e ela caiu na água. Tchum, perdeu uma F2, que está ainda aí na Bahia. Ninguém achou. E aí eu sou mais ou menos sangue frio quando acontece acidentes. Assim, eu não gosto de sangue, essas coisas, mas eu fiquei calmo, falei, bom, ela caiu para o lado, o motor não pegou, graças a Deus. Comecei a fazer a curva em alta velocidade. E alguns minutos depois, quando eu olhei para trás, eu percebi que ela estava presa do lado do motor, se debatendo. E aí eu não entendi, ela estava só de biquíni, ela estava de chapéu, biquíni e F2. Eu falei, o biquíni dessa mulher deve ser de titânio, né? Não é possível. Como é que ela pode ser arrastada pelo biquíni? E aí eu descobri que ela tinha caído na água, escorregou de barriga pela borda do barco, e o cunho de amarração, aquele negócio com 2 postes e um tubo, o cunho perfurou as costas dela, saiu na barriga e afastou a pele da barriga, e ela estava sendo rebocada, esquiando na água, pela pele da barriga, que esticou uns 45 centímetros para fora. Tinha um alemão com a gente, o Ralf, que eu gosto muito,
E ele começou a passar mal. Quando ele viu a barriga dela aberta, ele gritava, para. Quando eu parei, eu fui tentar puxar ela para dentro do barco. E eu puxava e ela não entrava para dentro do barco. E eu gritava para ele, me ajuda. E ele gritava, para. E aí eu entendi que ela, além de ter perfurado a barriga, ela deu uma volta no cunho. Então eu estava tentando puxar ela, só que ela continuava presa no cunho. Então nós tivemos que jogar ela na água de novo, desvirar ela dentro da água, enfiar a mão na barriga dela para o cunho não enroscar e tirar. E foi assim que eu fisguei a minha mulher. É ela que fala. Amir, o nosso tempo está curto, mas eu tinha uma pergunta que eu quero fazer antes da gente encerrar, ou deixar o Edu encerrar. Você é uma das poucas pessoas do mundo que já esteve nos dois polos, conhece a região do Polo Norte, conhece a região do Polo Sul, conhece profundamente gelo, o clima, e eu queria... e é um grande contador de histórias, que é uma coisa que eu admiro muito em você, que você escreve muitíssimo bem e consegue... Apesar de tirar poucas fotos, você consegue transmitir a experiência das viagens. Mas eu queria saber, você mencionou no início da fala algumas preocupações suas que não tem gelo na Antártica em julho, que vai abrir uma passagem no Polo Norte que nunca existiu antes, ou pelo menos do nosso conhecimento. E como é que você acha que essa história está evoluindo? Em que fase estamos e como você vê o fim dessa história? Bom, acho que foi por isso que eu falei no começo que eu gostei da descrição de não ser um fotógrafo e talvez um inventariante. Então, como inventariante, eu acho que eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade. Eu não sou pesquisador, eu tenho uma experiência muito pequena nessa área, são 25 anos. Se você olhar, por exemplo, para poder fazer uma afirmação de validade científica, a gente teria que ter um período de observação de, sei lá, de 500, 200, 100 anos. Mas 25 não serve para muita coisa. Mas o fato é que a gente, como fotógrafo, passa a ser uma espécie de... ou passa a construir uma espécie de testimonial que pode ser amanhã usado como um alerta. E eu não queria afirmar categoricamente de modo científico, mas pelas observações que eu fiz nesses anos, eu posso dizer que é assustadora a mudança que a gente presencia. Pode ser que seja um ciclo, mas sem dúvida tem uma participação nossa. Então, muita gente questiona, e na Antártica a gente tem esse privilégio, como eu estava falando agora há pouco, os navios hoje são obrigados, para cada 20 passageiros de um navio, em média os navios na Antártica têm 100, 120 passageiros, pelo tratado é obrigatório ter um palestrante especialista nas áreas correlatas do que se faz lá. E a maioria desses caras são as grandes cabeças no mundo hoje, que nem esse cara que teve hoje esse probleminha aqui, estamos um pouco preocupados. O Rick Atkinson, ele trabalha na Antártica há mais de 25 anos, eu conheço ele da época em que era possível ter cachorros lá, quer dizer, ele treinava cachorros para a base de Rotterdam, na Baía Margarida. E o fato é que não há um consenso entre essas cabeças hoje sobre exatamente o que está acontecendo e até quanto do que acontece é participação direta do homem. Mas que existe uma participação grande, existe. E no meu caso, eu queria só dar alguns exemplos. Por exemplo, é notável a quantidade a cada ano que a gente está lá, o aumento de número de icebergs. Tem mais gelo, está esfriando. Não, está desprendendo muito mais. A segunda coisa, assim, há 15 anos atrás, a gente amarrava, às vezes, um equipamento de emergência, ou fazia um reparo nessas basezinhas indoor, com cabo barato, porque a gente larga lá para ficar lá mesmo. Cabo barato é corda de caminhoneiro, essas cordas azuis de caminhoneiro é polipropileno. Polipropileno é um material incrível, um material barato, é super sensível à ação do ultravioleta. Então, há 10 anos atrás, uma cordinha dessa durava 3, 4, 5 anos. Hoje, o ano passado, a gente desceu para a Antártica, sem querer o chileno, que a gente gosta tanto, que faz as nossas velas, botou umas correias, não era de poliéster, botou de polipropileno.
Quer dizer, em 4 meses de viagem, comeu. E isso não acontecia 10 anos atrás. Quando eu fui para a Antártica a primeira vez, em 86, a gente, num dia, às vezes, com 8 graus abaixo de zero, de sol e sem vento, a gente ficava o dia inteiro sem camisa. Quantas vezes, quando eu estava sozinho lá, eu ficava tomando banho de sol pelado. Uma delícia. A única coisa ridícula é que não dá para ficar descalço no gelo, você tem que ficar pelado de bota de borracha, é bom ninguém ver isso, né? Mas várias vezes nos anos seguintes a gente teve problema com caras que ficaram 15 minutos sem camisa no sol. Quando a gente fez essa viagem com o Pedro Martinelli, levaram um monte de modelos indisciplinadas, que era um filme comercial na Antártica, era uma dessas imbecilidades de que a gente participa às vezes. E, ai, que lindo, quiseram tomar sol. Eu falei, olha, não pode tomar sol, porque o sol aqui é perigoso. E elas tiveram queimaduras graves, não aconteceu mais nada, foram para a enfermaria do barco e acabou. Então, a gente sente hoje, de fato, na pele. Nos próximos anos, acho que a gente vai ter respostas mais precisas sobre isso. Mas é parte do testemunho que um fotógrafo, às vezes sem querer, acaba fazendo. Amir, eu vou fazer uma última pergunta. Você sabe que o nível aqui hoje está muito alto, né? Mas eu queria baixar um pouco o nível. O fotógrafo adora uma intriga, uma fofoca, né? Então eu queria perguntar se é verdade que você adora o Pedro Martinelli, mas não quis levar o Sebastião Salgado com você. Nossa Senhora! Eu gosto muito do Pedro, ele é um cara difícil. Eu tive o privilégio de conhecer o Sebastião, e eu admiro muito mais que a fotografia do Sebastião Salgado, eu admiro o trabalho que ele faz lá em Aimorés, com o Instituto Terra, que a gente fica tão embasbacado com o trabalho dele, fala tanto, mas ninguém vai ver. E assim, meu pai era um cara polêmico também, difícil, duro pra caramba, mas alguns princípios dele valeram a pena. E ele dizia, o homem que planta uma árvore merece todo o respeito da terra. O Sebastião tem uma fábrica de plantar florestas lá em Aimorés. É um projeto que deu errado de tudo que foi jeito, quebrou a cara de tudo que foi jeito. Não conseguia, vendeu aquela máquina que ele ganhou lá da Leica, acho que é 1,5 milhão comemorativo. Uma foi para o colega dele, para o Bresson, a outra foi para a rainha da Inglaterra, a outra era a máquina dele, mas ele já usava Pentax. Aí ele pediu autorização, leiloou, e fez esse projeto do Instituto Terra para recuperar aquela região na beira do Rio Doce, que é uma tragédia lá, quanto que a gente consegue desmatar, secar e destruir. E é um projeto maravilhoso, eu fiquei profundamente impressionado com isso. Ele queria que a gente levasse ele para Geórgia do Sul o ano passado, e o ano passado eu estava duro de grana e montar uma viagem só para levar ele para lá, eu não consegui montar. Então, foi uma pena, adoraria ter viajado com ele, mas adorei ter sido hóspede dele, conhecer essa experiência do Instituto Terra, e esse ano a gente vai querer comprar lá a tecnologia deles de refazer floresta. Primeiro era o fogo que destruía tudo que eles faziam, depois eram as formigas, depois eram os vizinhos, depois era o pessoal do IBAMA que dizia que não podia plantar cássia porque era exótica, e assim, era um inferno. E hoje eles têm um know-how de como refazer áreas que outrora foram floresta. O Pedro é um cara que eu admiro por uma outra razão. Ele tem uma autenticidade assim escandalosa. E nessa viagem que a gente foi para a Antártica, claro que foi legal. Eu vou para a Antártica lavando privado. Eu já falei isso, não, eu gosto tanto que se o único jeito de ir para lá vai ser lavando privada num barco russo sujo, eu vou. Com o maior prazer do mundo. Não me incomodo de passar 3 meses lavando privada dos russos. A gente adorou ir um grupo. O problema é que tinha muita hostilidade entre os americanos e os argentinos. Eles não se entenderam. A sorte foi que a gente levou um cara que também é amigo do Pedro, o Fábio Tosi, que é um amigo nosso, que é médico louco, e ele tem um carisma natural assim, incrível, e ele conseguiu harmonizar as pessoas. Então, o Pedro perdeu o equipamento dele num acidente que eu contei lá dos alpinistas, mas a convivência com ele no dia a dia foi uma coisa muito engraçada. Então, tinha aquelas modelos muito frescas de São Paulo, que lugar chato, tudo é branco, não sei o quê. E o Pedro começava a contar a experiência dele na Amazônia, com não sei o quê, e ele provocava assim, de uma maneira tão, como é que eu vou dizer,
escatológica, assim, que não dá para dar exemplos práticos aqui. Mas as meninas, no final, não ficavam horrorizadas, elas começavam a amar o Pedro. Então, assim, era uma provocação constante. Tinha uma dessas modelos que era, de fato, nojenta, e até eu comecei a me deliciar em provocar ela, assim, e aí ela fazia dieta, não sei o quê. Cada vez que ela sentava para comer, aí ela vinha sempre comer com a gente, não ia comer com os americanos. E aí, cada vez que o Pedro estava, ele já tinha almoçado, às vezes, e a gente adorava a beleza daquelas mulheres russas da cozinha. Aquilo são mulheres de verdade. Trabalham 14, 15 horas por dia. São fortes, têm carne, não é essas esqueletinhos ambulantes, não sei o quê. Elas têm um dente de ouro ou outro, não faz mal. Mas o Pedro, ele criou uma intimidade com elas assim, de dar. E elas não falavam nem yes em inglês, nem yes, e a gente se entendia tão bem. Então, cada vez que vinha a magricela, o Pedro gritava para a russa e falava 3 ovos boiando, floating eggs. E ela trazia 3 ovos fritos no óleo, assim, para chocar a menina. E eu um dia fui tentar chocar ela, eu pedi 2 ovos, e foi a única vez que eu vomitei na minha vida num barco. Mas foi muito legal essa experiência, eu gosto das pessoas autênticas, ele é um cara autêntico, parrudo, se vocês puderem conhecer o trabalho dele, tem tantos caras bons no Brasil, eu sei que é difícil. Sem você, Amir, o Inventário da Terra e esse Paraty em Foco não seriam completos. Obrigado em nome do festival. Obrigado. Espera aí um pouquinho. O Zé está saindo da...